paz do Senhor Jesus, amém? Um bom dia para todos vocês, desde já. E a mensagem de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, fica lá em Jó 42. É uma mensagem diferente, né, para um começo de semana, mas é uma mensagem que o Senhor colocou fortemente no meu coração e eu venho meditando nela. Eu dividi ela em parte porque é muito grande a mensagem, mas para que o vídeo não fique comprido, né? Eu dividi, mas que vocês possam meditar naquilo que o Senhor quer transmitir para o teu coração nessa semana, nesse começo de semana, através dessa mensagem, amém? E a palavra do Senhor diz assim lá em Jó 42, a partir do versículo 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com ouvidos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. A primeira mensagem que o Senhor já me traz nessa passagem de Jó, aqui fica na parte do versículo 2, que diz, né, que bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Nesse momento, Jó, ele reconhece e confessa que ninguém pode impedir os propósitos de Deus e os pensamentos do Senhor. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir, né? Ninguém pode frustrar os planos, os pensamentos, né? Aquilo que Deus quer fazer, ninguém pode. Então, aqui ele reconhece, ele confessa, né, que bem ele sabe, naquele momento ele reconhece que ninguém pode impedir os planos, os pensamentos de Deus, aleluia, glória a Deus, né? Quem é que pode agir, né? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir quando Deus quer fazer algo na minha, na sua vida, na terra. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir os planos de Deus, ninguém pode frustrar os planos do Senhor na minha, na sua vida, na terra, no mundo, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A segunda mensagem que o Senhor me traz fica lá no versículo 3, que diz que quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Então, Jó também, ele reconhece nesse momento que ele tentou encobrir as verdades de Deus, falando coisas que não compreendia, pensando estar certo, aleluia, glória a Deus. Ele pensava que sabia daquilo que estava falando, ele falava coisas e para ele aquilo lá era o certo, mas ele compreendeu que não era, né? Ele compreendeu que estava falando de coisas que realmente, de fato, ele não entendia. Ele pensava que entendia, mas compreendeu, ele reconheceu que, na verdade, ele não entendia de nada, né? E a forma como ele enxergava, né, a situação não era realmente como ela era. Então, ele reconheceu nesse momento também que as coisas de Deus, né, não são como nós pensamos, como nós enxergamos. Lá em Provérbios 3:5 diz bem assim, que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, a gente, às vezes, né, se estriba no nosso próprio entendimento, achando que aquilo ali é uma verdade, né? A gente cria uma verdade que não existe, né? Mediante as coisas de Deus, a gente cria, a gente se estriba no nosso próprio entendimento, né? E aqui em Provérbios 3:5 diz, né, que a gente não deve fazer isso, que a gente deve confiar no Senhor de todo o nosso coração e não ir no nosso próprio entendimento, não se estribar no nosso próprio entendimento, que a gente venha confiar no entendimento de Deus, daquilo que Ele tem nos ensinado, aleluia, confiar tão somente nele, aleluia. Então, nesse momento, Jó reconhece, né, que ele estava precisando, né, confiar em Deus e naquilo que Deus tinha para a vida dele, e não naquilo que ele acreditava naquele momento, que era a verdade dele. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E no versículo, aleluia, glória a Deus, 5, diz bem assim:
Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. E esse versículo, né, Jó confessa também que ouvia a palavra, mas os seus olhos espirituais estavam fechados para a revelação divina de Deus. Mas que naquele momento Deus abriu os olhos espirituais dele, lhe fazendo ter entendimento. Então, essa passagem me lembra a passagem de quem? A passagem, né, que muito conhecida de Paulo, que era Saulo, né? Saulo, ele tinha o próprio entendimento dele das coisas de Deus, né? Ele tinha um entendimento deturpado das coisas do Senhor. Então, ele acreditava piamente naquilo. Por isso que Paulo agia daquela forma, né? Quando ele era Saulo. Por isso que ele perseguia, né, os cristãos. E aí, ele se estribava no próprio entendimento dele. E ali, Paulo, né, que era Saulo, ele teve um encontro com o Senhor e passou a ser Paulo. E aí ele, né, ali o Senhor abriu os olhos dele. O que foi que Deus fez, né? Primeiro cegou ele, para depois abrir os olhos dele, não só físico, mas os olhos espirituais dele. Então Paulo começou a enxergar, né, com um olhar espiritual. Aleluia, glória a Deus. Ele começou a ver as coisas de forma espiritualmente e começou a ver a verdade, né? O Senhor abriu os olhos do entendimento dele espiritual. E aqui foi o que aconteceu com Jó. Jó, ele até ouvia a palavra de Deus, mas ele estava com os olhos espirituais fechados. Aleluia. Lá em Mateus 11, 25, diz bem assim: naquele tempo, respondendo Jó, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Então Deus, ele oculta a verdade para aqueles que ele quer e só revela para aquele que ele quer também. Aqui a palavra do Senhor diz lá em Mateus 11, 25, que Deus só revela a verdade para aqueles que ele quer. Que aqui até fala que ele oculta as coisas para os sábios e instruídos. Como Saulo, né? Saulo, ele era um homem inteligente, ele era sábio, ele era instruído, só que ele era instruído em algo que não era verdadeiro. E aí, aqui diz que Deus, ele revela a verdade para os pequeninos. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus, ele revela para quem ele quer. Naquele momento, o Senhor resolveu se revelar para Saulo e transformou ele em Paulo. Aleluia, glória a Deus. E ali mostrou para ele a verdade. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, que a gente possa, né, também estar abrindo os nossos olhos, né, espirituais. Aleluia, glória a Deus. Que a gente não seja aquele Saulo, né, que lê, mas não compreende a palavra do Senhor. Mas que a gente possa pedir para Deus, para que abra nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver as coisas como de fato elas são e não como nós achamos que elas são. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor, ele venha abrir o meu e o teu olho espiritual todos os dias e que a gente possa enxergar com esse olhar espiritual todas as coisas, aleluia, glória a Deus, para que a gente possa compreender, né, os propósitos de Deus para nossas vidas, porque tem muitas vezes que vai acontecer coisas na nossa vida, assim como aconteceu com Jó, que nós não vamos compreender, mas quando a gente pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais, aí a gente vai começar a compreender melhor as coisas e aceitar. Aleluia, glória a Deus. E mesmo que a gente não compreenda, né, mas quando a gente olhar com o olhar espiritual, a gente vai saber descansar no Senhor e saber que Deus, ele está no controle das nossas vidas e vai nos trazer paz, vai nos trazer descanso. Mesmo sem a gente compreender, a gente vai conseguir ter paz no nosso coração. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. E para finalizar e não ficar comprido demais, eu vou ler aqui no versículo 6, que diz assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, aqui fala, né, que ele se abomina e se arrepende no pó e na cinza. E aqui eu fui para o dicionário, que abominar quer dizer assim, né, me abomino, né, que veio de abominar, diz bem assim: detestar profundamente, sentir horror ou repugnância intensa por algo ou por alguém. No caso, ele estava tendo uma repugnância, né? Ele estava sentindo horror de si mesmo, da sua atitude, né? Dele ter reconhecido que
ele estava tendo pensamentos errados acerca das coisas do Senhor. Então, nesse momento, ele se abominou, né? Ele teve horror de si mesmo, de ter pensado coisas que não eram para ter pensado, né? De ter achado coisas que não era para ter achado. E aqui fala sobre arrependo, né? Que vem de se arrepender, né? E aí ele sentiu pesar, lamentar ou mudar, significa, né? Sentir pesar, lamentar ou mudar de ideia sobre algo que se fez ou deixou de fazer, geralmente associado a um desejo de perdão ou correção, que foi no caso de Jó ali, né? Ele sentiu o desejo ele sentiu que precisava se corrigir, ele procurou se corrigir naquele momento, né? Para receber o quê? O perdão de Deus, aleluia, glória a Deus, né? Então, ele mudou de ideia a respeito daquilo que ele achava, daquilo que ele pensava ser certo, assim como aconteceu com Saulo, que virou Paulo, né? Os pensamentos dele mudaram, ele teve o quê? Uma mente renovada pelo Senhor, aleluia, glória a Deus, né? E ele se arrependeu pelo que ele estava fazendo, pelos pensamentos que ele estava tendo errado, né? Ele se lamentou por aqueles pensamentos. Então, ele se abominou em si mesmo, aleluia, glória a Deus. Ele sentiu repugnância daquilo que ele estava fazendo, aleluia, glória a Deus. E essa mensagem que eu encerro hoje, aleluia, para que a gente possa continuar o restante dessa passagem de Jó 42 no próximo vídeo, para que não fique comprido, que a gente venha se arrepender, aleluia, como Jó. E aqui no finalzinho do versículo 6 diz que ele se arrepende no pó e na cinza. Se arrepender no pó e na cinza é justamente isso, é a pessoa se olhar e detestar profundamente aquilo que ele fez de errado, é ele olhar para aquilo que ele fez e olhar e sentir horror mesmo de si mesmo, por ter feito aquilo, né? É justamente ele se abominar mesmo, é ele se arrepender mesmo, se arrepender, se lamentar, é mudar os pensamentos, ter uma mente renovada. Esse é o verdadeiro arrependimento. Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, eu estou arrependido, mas o arrependimento verdadeiro, ele traz isso, ele traz horror, né? Daquela atitude que nós tivemos. Ele traz uma mudança de atitude, uma mente renovada. Ele traz uma mudança de pensamento, uma mudança de pensamento, geralmente com isso vai mudar o quê? Vai mudar também a atitude da pessoa, aleluia. Esse é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento verdadeiro que nós temos que ter todos os dias quando cometemos algo de errado diante de Deus. Então, que a gente venha tendo esse arrependimento verdadeiro diante do Senhor, aleluia, glória a Deus. E depois que ele teve aí esse encontro com Deus, que é onde Deus teve um particular com ele, onde ele reconheceu ali que estava errado naquele momento, ele teve esse arrependimento verdadeiro, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E quando a gente tem esse arrependimento verdadeiro, existe uma mudança dentro de nós, uma mudança de caráter, uma mudança na mente, aleluia. Nós temos um coração de Cristo renovado, nós temos uma mente de Cristo renovada. Isso é uma mudança de altar, aleluia, assim como tem ali na passagem de 1 Reis 18, onde Elias, ele antes de fazer ali a oferta para o Senhor, ele arruma o altar do Senhor, ele prepara o altar para Deus, e quando ele prepara aquele altar para Deus, antes de preparar o altar para Deus, ele arruma primeiro o altar, aleluia. E foi o que aconteceu com Jó. Jó ali, ele teve, né, um conserto do altar dele. Houve, né, ali uma arrumação no altar de Jó, aleluia, né. Ele achava que estava 100% ali, mas ele reconheceu que ele não estava, aleluia. Ele reconheceu que os olhos dele foram abertos naquele momento ali, quando o Senhor teve aquele particular com ele. E que seja assim na nossa vida, que nós possamos arrumar sempre o nosso altar para o Senhor, para quando a gente poder orar, para a gente buscar o Senhor vir receber a nossa oferta agradável, nosso incenso, né, possa chegar a nossa adoração, nossa oração venha chegar para Deus no reino celeste, mas que a gente possa se arrepender verdadeiramente, que a gente possa sentir realmente essa abominação, né, que a gente possa sentir esse verdadeiro arrependimento de mudança, que traz mudança para a vida da gente, para que o Senhor possa trabalhar
nas nossas vidas verdadeiramente, para que a gente possa reconhecer, para que a gente possa realmente receber, aleluia, o perdão e a misericórdia de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. E que fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E no próximo vídeo eu vou estar falando, né, que depois dele ter se arrependido, né, assim como aconteceu lá em 1 Reis, depois que houve ali a limpeza, né, que ele ofereceu ali a oferta para o Senhor recebeu. E é a outra passagem, né, a outra parte de Jó, onde o Senhor, ele ali muda a história de Jó. E ficará para o próximo vídeo. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que tenham um ótimo dia, uma ótima semana. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Que guarde, proteja e livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém.